Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu tenho uma mensagem para a sua vida. Nós entendemos, irmãos, que Deus, Ele prova que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o plano preparado, e Ele tem o tempo dele de fazer todas as coisas. Mas a Bíblia conta sobre a vida de Davi. A Bíblia conta que Davi era um pequenino pastor de ovelhas. E a Bíblia conta que um dia Deus pediu para Samuel ir até a casa de Jessé, que era um homem já velho de idade. E Deus pediu para que ele fosse lá e escolhesse um de seus filhos, fosse lá e ungisse alguém da sua família para que fosse o rei de Israel. E esse pequeno jovem Davi, que era com certeza desprezado pelos seus irmãos, a sua família não acreditava nele, a sua família considerava ele apenas um pastor de ovelhas. Mas então, um dia Davi foi ungido como rei de Israel, e ele passou a ser, em vez de ser chamado um pastor, ele foi chamado rei, porque Deus o tinha ungido. E a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 4, diz assim: Fez, pois, o Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a sua vinda? E respondeu ele: É de paz. Vim para sacrificar ao Senhor, e santificai-vos, e vim comigo no sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos, e convidou para o sacrifício. E concebeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Disse, porém, o Senhor a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então aqui, Deus ele falou para Samuel: Samuel, não olhe a aparência dos homens, não veja o homem somente pela sua força, porque eu vejo o coração, eu vejo aquilo que o homem não vê, eu vejo aquilo que o homem não consegue enxergar. Por mais pequeno que seja uma pessoa, irmãos, nós podemos entender. Davi era um pequeno pastor de ovelha, e Deus olhou para ele e viu nele um rei de Israel. Coisa que nem Davi mesmo, com certeza, não via nele próprio. Davi não sabia, nem imaginava que um dia ele ia ser rei, que um dia ele ia sair dos campos e passar de um pastor de ovelhas para rei de Israel. Então, mas ele era um homem que temia a Deus. Davi era um homem que cuidava das ovelhas de seu pai, e ele fazia tudo que ele achava ser correto. Então ele buscava fazer o que era correto, e Deus se agradava do coração dele, porque ele sempre fazia o que era bom. Ele era um homem que fazia sempre o que era reto diante de Deus. Então, no versículo 11 diz assim: Perguntou a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Respondeu ele: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou Samuel e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unja, pois é ele. Então aqui Deus ele fez algo muito incrível na vida de Davi. Davi estava apacentando as ovelhas no campo. De repente mandaram chamar ele. Samuel foi lá, mandou alguém chamar ele, e ele disse que eles não nos assentaria à mesa enquanto ele não chegasse. Enquanto Davi não estivesse na presença dele, ele não ia se sentar. Então nós vemos que Samuel ele estava disposto a cumprir a missão que Deus tinha dado para ele, que era ungir um verdadeiro rei de Israel, que ia reinar segundo a vontade de Deus.
um homem que era segundo o coração de Deus. E Davi era esse homem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele obedecia a Deus em muitas coisas. Tudo aquilo que ele fazia, ele era um homem totalmente reto, um homem que realmente obedecia a Deus, que teve suas falhas, mas que preferiu obedecer a Deus em tudo. E ele sempre era um homem que se voltava para Deus, um homem que se arrependia dos seus erros e que sempre reconhecia suas falhas, um homem que reconhecia os seus erros. Por isso que Deus se agradava dele, por causa disso, porque Deus conhecia o coração de Davi, Deus sabia quem ele era. Então, mesmo que as pessoas da sua família não soubessem quem Davi era, Deus sabia e Deus já tinha um plano preparado para ele. Um plano que nem seus próprios familiares não sabiam. Eles não imaginavam. Eles não sabiam que aquele filho que era um pastor de ovelhas um dia seria rei de Israel. Seria um homem grande que reinaria uma nação tão grande como a nação de Israel. Que o povo realmente se levantaram contra ele, contra Davi, porque eles não aceitavam o reinado dele, mas Davi não era um homem que revidava. A Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem de coração bom. Ele preferia fazer o que era reto do que aquilo que era mal. Amém? Então, nós vemos e nós podemos aprender com a vida de Davi, meus irmãos, que ele era humilde. Ele era uma pessoa humilde, normal, como qualquer outra. Mas ele era apenas um pastor. As pessoas consideravam ele somente um pastor e nada mais. Mas um dia Deus mudou isso, através de um plano, através de algo que as pessoas não sabiam, elas não conseguiam ver dele, elas não conseguiam enxergar que um menino tão pequeno que vivia nos campos, apenas apacentando ovelhas, poderia ser algo mais um dia. Então eles podiam ver nele somente um pastor e nada mais. Mas Deus fez dele aquilo que as pessoas não imaginavam. Amém? Então, é isso que Deus ele quer fazer na vida de cada um de nós. Quer fazer aquilo que as pessoas não imaginam ao nosso respeito. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Estamos reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que nós somos pequenos, assim como Davi era pequeno. Nós somos falhos, nós temos erros, mas, Senhor, nós queremos ser humildes, porque a Bíblia diz que Davi era humilde pastor de ovelhas, mas o Senhor fez dele rei de Israel, porque ele era um homem bom, um homem que decidiu te obedecer, decidiu obedecer a Tua palavra. Ele preferiu viver a sua vida humildemente, e o Senhor fez dele um homem mais poderoso na terra de Israel, um homem escolhido pelo Senhor que fez muitas coisas, cumpriu muitas missões dadas pelo Senhor. Nós queremos te obedecer, assim como esse grande homem que te obedeceu, que buscou viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, mesmo com suas falhas, mesmo com os seus defeitos. Ele procurou, Senhor, te obedecer. Ele procurou te adorar sempre e reconhecer que ele tinha suas falhas, que ele tinha os seus erros, mas ele nunca se prostrava e nunca ficava prostrado, porque a Tua palavra diz que ele era um homem que sempre se levantava, mesmo quando ele caía, mesmo quando ele tropeçava, ele sempre reconhecia os seus erros e sempre se voltava para o Senhor. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. Nós queremos sempre nos voltar para Ti, porque Tu és o único Deus. Ninguém pode nos salvar, ninguém pode nos libertar do mal, ninguém pode, Senhor, nos salvar das consequências que o mal traz. Só o Senhor pode nos salvar do pecado, só o Senhor pode nos libertar, Senhor, da escravidão que muitas vezes as coisas erradas podem trazer nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos, Pai, viver escravizado na nossa mente, sendo acusado todos os dias na nossa própria mente por coisas erradas que nós fazemos, Pai. Nós queremos, Senhor, olhar para nós mesmos e percebermos as nossas falhas. Nós queremos sempre estar nos voltando para Ti, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo as nossas falhas, mas sempre crendo
que o Senhor é que nos capacita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos restaura. Em nome de Jesus, nós oramos, já te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Então, a Bíblia deixa claro que Davi era um homem simples, que ele era um homem que era um pastor de ovelhas. Deus escolheu a ele. Nós também somos pessoas simples, somos considerados pessoas qualquer, mas Deus também nos escolheu.